Deus. Senhor Jesus, nosso Pai, somos agradecidos a Ti pelo perdão de nossos pecados, pela saúde, pela força concedida a nós a cada dia, pelo privilégio de mais uma vez estarmos em Tua casa. Pedimos que o Senhor não retire de nós o Teu Espírito Santo, mas que cada dia o Senhor possa nos dar porção maior, nos encher da alegria da Tua palavra, da Tua salvação, tocar em nossas almas, em nosso ser, para podermos caminhar na Tua palavra. Pedimos por todos, todo o Teu povo, onde estiverem, que a Tua graça esteja com cada um. Rogamos que o Senhor possa falar conosco mais uma vez através da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Muito bem. Aqui tem quem assiste conosco também, Deus nos abençoe. Aqui tem um pedido de oração da sobrinha do irmão Celso, que é cunhado do irmão Joel, mora em Arara, São Paulo. Peço oração pela sobrinha do meu cunhado, irmão Celso. Ela se encontra internada na UTI. Irmão Joel e família que pede oração por ela. Como é que ela chama mesmo? Laísa. Irmã Laísa. Então Deus abençoe a irmã Laísa. É gravíssimo o caso dela, parto. Está na UTI. E o prognóstico não é bom. Mas está nas mãos de Deus, né? 23 anos. Uma menina. Deus ajude eles. Nós vamos ler a palavra de Deus e a irmã Selma está trabalhando. Vamos ler a palavra. Quem marcou? Quem marcou? Ninguém marcou. Mas é 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 27. Segundo livro de Samuel. Glória a Deus. Encontraram? Encontraram? 2 Samuel 17, 27. Vamos ler aqui só o versículo 27 de pé. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Amém. Que o Senhor nos dê a graça. Podeis assentar. Continuando a leitura. Tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitões de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco.
Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Deus tem misericórdia de nós, né? Esse homem perturbou demais a Davi, o pai dele, e agora onde ele está. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente.
fazer um serviço aqui. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E perseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e eu disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E via andando e chegando. E então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem de bem virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Vai dar notícia nem saber o que é, né? É a história de muita gente hoje. Que o cuxita que estava com a mensagem, né? E eis que vinha o cuxita e disse: anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao cuxita: vai bem com o jovem Absalão? E disse o cuxita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, Deus tenha misericórdia de nós. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa
quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe, o rei, em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu, cada um para suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora por que, pois, vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Deixa eu ver que tamanho é essa parte aqui. Acho que dá de ler ela, né? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não pores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Glória a Deus. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembre do que tão perversamente fez teu servo,
no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Amém. Mas todo mundo conhece as recomendações que Davi fez a Salomão acerca de Simei. Aqui na parte anterior que nós lemos quarta-feira passada, Simei, vendo Davi já destronado, Absalão ia tomar o reino, e Simei achou na graça de sair xingando, jogando pedra e coisa no Davi. Agora, como Davi estava voltando para o trono, ele corre primeiro da frente para pedir perdão. Davi jurou por não, você não vai morrer não. Mas, na posse de Salomão, Davi fez Salomão jurar sobre Simei. Aí Salomão falou: olha, você é livre, você só não passa de tal lugar para lá. Você pode ficar à vontade, você nunca vai morrer. Mas o dia que você passar daquele termo para lá, você morre. Aí ele: não sei, abaixa esse troço. Esse troço está me fazendo mais mal do que bem. Pode deixar ele bem baixinho. Nós lemos até 19, 23, correto? Muito bom. Aí um dia as éguas de Simei saiu, fugiu. Simei foi buscar os animais dele. Foi a morte dele, né? Ele morreu com a própria mão. Eu quero ler um pouquinho na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse povo pelejou, sofreu, venceram. Os incrédulos foram para o lugar onde deveria ir. Os cristãos estão esperando a volta do Senhor. Então procure meio de vencer também. Olha quantos centenas de anos que esse povo já deixou a história deles escrita. Centenas. Não sei quantos anos tem, mais de milhares. Se de Jesus para cá já tem 2000, milhares, mais de um milhares de anos. Já fizeram tudo que tinham que fazer. Estão lá esperando do outro lado, em algum lugar, esperando o grande dia. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. O irmão Brana, que pregou os sermões, trouxe a palavra. Já fazem quantos anos que ele partiu? 50 e tanto, né? Dá quanto? 65, dá 35, 40, 50. 51? 52, 50 e tantos anos. Que já está lá esperando também. Deus disse, é o parágrafo 74. Deus disse a Abraão: olhe para os céus e conte as estrelas se você puder. Ele disse: eu não posso fazê-lo. Ele disse: nem mesmo você será capaz de contar sua semente, as estrelas. Quem é a brilhante estrela da manhã? Jesus de Nazaré, o mais brilhante que já viveu em carne humana. Ele é a brilhante estrela da manhã,
e ele é a semente de Abraão, que veio através de Isaque. E nós, estando mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Então as estrelas do céu representavam os espíritos dos homens aqui. E quando o dragão vermelho, Roma sobre sua perseguição, abraçou 2/3 ou melhor, em 1/3 das estrelas e as lançou para baixo, aquilo foi na crucificação de nosso Senhor Jesus, quando eles o rejeitaram, e o lançaram para fora, e não tiveram nada a ver com ele. Ali estava aquela 1/3 parte das estrelas angelicais, os seres angelicais. Veja, em seu corpo, dentro de você, nós temos outra pergunta sobre isso, diretamente, que responderá isso melhor. Então, quando dentro de você há um espírito, outro homem, e fora de você há um homem, o seu interior é outro homem. Então, o seu interior é o sobrenatural. Glória a Deus. E o seu exterior é o físico. Bem? E este ser, se você é dirigido pelo Espírito de Deus, você se torna um mensageiro de Deus ou um anjo de Deus. Glória a Deus. O mensageiro de Deus, o anjo de Deus, é a mesmíssima palavra. Não podem separar o mensageiro de Deus ou o anjo de Deus. E quem tem maior autoridade? Um anjo no céu ou um anjo no púlpito? Qual deles tem? O anjo no púlpito. Meu Deus, né? Paulo disse, se um anjo do céu vier e pregar a você qualquer outro evangelho, além do que já foi pregado, que seja anátema. O que faz o anjo ser poderoso é a palavra de Deus, porque ele está pregando a palavra de Deus, e ela vai cumprir, ela vai tomar forma, ela vai fazer o que tem que fazer. Nisso é que está o poder do anjo. Diga de sair fora da palavra, é um anátema, é um amaldiçoado. Então, é ficando com a palavra, você é mais forte, mais poderoso, mais poderosa do que um anjo do céu. Glória a Deus, porque você está com a palavra de Deus, está com a semente de Deus. Então, o anjo ungido com o Espírito Santo e com a palavra se encontram próximo a Deus. Isso é correto. No céu, sua autoridade, todos os poderes no céu e na terra foram dados em minha mão. Ide, e eu irei convosco. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desligares na terra, eu desligarei no céu. Oh, meu Deus! Oh, se a grande e santa igreja simplesmente reconhecer seu poder para fazer estas coisas, mas há tanta dúvida e temor e vacilação. Vacila, tem gente que não sabe o que é que faz. Nós precisamos de ter de Deus uma direção clara, para nós podermos agir, para nós não ficarmos vacilando. Vai para lá, vem para cá, nós precisamos disso. A dúvida e temor e vacilação, querendo saber se isso acontecerá. Poderia isso acontecer? Enquanto isso existir,
a igreja nunca poderá se firmar. E quando cada rumor de temor se desvanecer e o Espírito Santo tomar controle completo da igreja, então todos os temores acabarão. E aquela igreja tem o poder. Hein? Ora, eles têm após si tudo que o céu possui. Eles são embaixadores do trono, absolutamente. Oh, glória a Deus. Dá para nós, né, Deus? O embaixador de Cristo tem autoridade, e tudo que Cristo possui pertence àquele embaixador. Esses dias, não esses dias, mas já faz tempo, estava pensando em algumas situações pertinentes a nós aqui da igreja. Então, as pessoas têm os problemas e elas buscam primeiro a quem? Não buscam primeiro a Deus. Não buscam primeiro a Deus. Buscam primeiro a outros poderes, que são bons, são úteis, mas nós temos o poder de Deus a nosso favor. Nós temos o poder de Deus a nosso favor. Você vai dizer, mas o pastor não sabe nada, ele não vai saber nem me aconselhar. Não é isso. É a representação. Não é verdade? Eu acredito que muita gente já foi abençoada, beneficiada dessa maneira, porque é uma representação. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Então é Ele. O que ele disse? Vai lá, você quer ficar boa? Bom, vai lá e fale com a serpente de bronze. Já pensou? O amigo daquela gente incrédula vê um crente daqueles ficar lá falando com uma cobra de ferro, que não tem nada nela. O que tem num pedaço de ferro daquele? De bronze. Mas o que estava por detrás daquela serpente de bronze? A palavra de Moisés, a palavra de Deus. Então as pessoas eram ajudadas por Deus. Ajudadas por Deus. Mas nós muitas vezes confiamos na nossa sabedoria ou na sabedoria de outros tipos de sabedoria. Nós precisamos de crer no nosso Deus. É Ele. Aquele centurião disse, olha, não precisa ir lá em casa, não, minha casa é muito esquisita. Fale só uma palavra e meu criado vai ficar bom. Já pensou um centurião intercedendo pelo criado, pelo subalterno, pelo peão dele? Aí Jesus atendeu. Jesus admirou a fé daquele romano. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada O Nobre Romano. Glória a Deus. Eles são embaixadores do trono, absolutamente. Um embaixador tem autoridade, tudo que Cristo possui pertence àquele embaixador. Ele decide por todo mundo, vós sereis minhas testemunhas depois que o Espírito Santo estiver em vós. E o que é uma testemunha? É um embaixador. É para vir e testemunhar algo. Todos os poderes do céu estão exatamente em suas mãos. Oh, por que nos assentamos e a igreja está estéril e nos assentamos adormecidos? É porque nós não reconhecemos estas coisas. Glória a Deus. Fiquemos aqui com essa porção. Vamos meditar nela. Pedir a Deus um pouquinho dessa palavra para nossas vidas, para nossas dores, problemas e tudo mais. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. A viúva de Serepta, eu estava lembrando hoje, ela ficou no lugar dela até comer o último bocado. E ela estava disposta a morrer. Veja, então,
Conta-se uma historinha, uma historinha ou uma história inventada que um peixe morreu de sede dentro de um grande rio. Que ele pôs na cabeça que se ele fosse beber água, ele ia beber água do rio toda e a água ia acabar. Aí ele não bebeu a água do rio. Morreu de sede dentro d'água. Né? Então, às vezes, nós morremos de sede dentro do oceano de Deus. Bebe a água, bebe. Bebe um golinho, bebe outro, e beba. Não fica bebendo conselho de hora que é só água, né? Desta água, né? Outras águas te fará perecer, mas a de Deus, a de Jesus nos faz viver. Então vamos beber, eu quero beber dessa água. Tem hora que parece que o inimigo vem como corrente de águas, mas o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Glória a Deus, e nós vencemos, já temos vencido quantas batalhas. Quantas batalhas Deus já nos deu a vitória. Ele não vai pegar nós lá no mundo, trazer e depois largar a gente no meio da estrada. Não. Ele disse, aquele que começou a boa obra há de terminar. Então confie nele, creia nele. Oremos, Senhor Jesus, nosso Pai, somos agradecidos a Ti pela palavra, pela presença de cada um que veio adorar ao Senhor. Aos que estão via internet também ouvindo, e quem sabe alguém ouvirá isso depois, não sei, mas que o Senhor esteja com todos nós. Pedimos por todo o Teu povo, pela menina lá de Araras que está naquele estado. O Senhor sabe melhor todas as coisas, sabe como fazer. Entregamos a Ti a menina, a mulher, a mãe e todos os seus familiares, a criança, o marido, todo mundo, todos seus pais, seus familiares, todos os que sentem por ela. E a todos os demais que estão enlutados, estão com o sentimento que perdeu algo, mas é como dizia Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira, e nada foge aos cuidados do Senhor. Às vezes nós não queremos entender que o Senhor é soberano, que o Senhor tem os planos e segue Ele à risca. Ó Deus, então nós pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor conforte os nossos corações, o coração de todos, das nossas igrejas, irmãs, vizinhas, perto de nós, também todos e todos os demais. Os cultos vindouros, se ainda nos pertencer, nos dê a graça, a força para estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Leva-nos de volta, guardados pelas Tuas mãos poderosas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Até sexta-feira, concurso de oração, se Deus quiser. Deus os abençoe. Quem quiser ficar orando um pouquinho, fique à vontade. Deus os recompense por todas as vossas dádivas e até outra vista, se Deus permitir. Saudade